O Corinthians está revoltado com a CBF e isso pode causar um racha gigantesco no futebol brasileiro. Pois é, se você não tá sabendo ainda, o Flamengo e o Atlético Mineiro protocolaram um pedido na CBF para mudar a data dos confrontos da Copa do Brasil e, enfim, acabaram jogando os confrontos pro final de semana. O Corinthians está revoltado com isso porque eles sequer foram notificados. O Vasco, através do seu presidente, o Pedrinho, também colocou a boca no trombone e não tá nada feliz com a situação. E cara, isso vai dar muito o que falar. E o Corinthians pode nem entrar em campo. Pois é, cara, muita coisa vai acontecer. Eu vou te explicar melhor por que é que tá dando toda essa confusão. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você não é inscrito no nosso canal, faz uma gentileza pra mim. Se inscreve aqui agora pra apoiar o nosso trabalho. E assim você recebe mais vídeos como esse. Ah, e se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futeflix. E aqui todos os dias a gente traz pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol. Pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Olha, outra coisa, tá? Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, eu vou agradecer bastante também. Por isso, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você me acompanhar nas outras redes sociais, lá pelo Instagram também, tá bom? Me segue por lá, que a gente cria conteúdo também todos os dias para as outras plataformas. Ah, e outra coisa, tá? Você sabe que eu gosto de ler os comentários aqui no YouTube, né? Por isso, deixa o seu nome e de onde você é, para eu também te conhecer, beleza? O Corinthians tá indo muito bem nas Copas, não é mesmo? Tá classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana e para a Copa do Brasil. E não só o Corinthians chegou nessa fase da Copa do Brasil de forma surpreendente. O Vasco também foi ali comendo pelas beiradas e meu amigo, tá a um adversário de disputar uma final de Copa Nacional aí que há muito tempo o Vasco não disputa. Então Corinthians e Vasco estão até como, não pela camisa, mas enfim, pelo momento, como azarões nessa história, né? O Atlético Mineiro, um baita de um elenco, enfim, muito encarecido. Temos também aí o Flamengo, que é o elenco mais caro da América Latina e tudo mais. Mas o Corinthians e o Vasco querem ser tratados com o respeito que as suas torcidas gigantescas e também, obviamente, a sua camisa de tradição exige, né, cara? O regulamento da CBF diz que não pode haver alteração de data. E a CBF bola o calendário com muito cuidado ali, sabendo já das datas FIFA. E ainda assim, o futebol brasileiro pouco se preocupa em parar o seu calendário nesses momentos de data FIFA. A gente tem muito jogo aqui no futebol brasileiro. E o que acontece é exatamente isso. A data FIFA agora da seleção brasileira, que vai enfrentar o Chile e o Peru, o segundo jogo contra o Peru vai acontecer no dia 15. E a volta da Copa do Brasil, o segundo jogo decisivo, vai acontecer no dia 17. Obviamente, o Flamengo tem vários jogadores convocados para a seleção brasileira, para a seleção uruguaia, para as outras seleções da América do Sul e vai estar desfalcado para esse jogo de volta. O Atlético Mineiro também está vivendo essa situação. Vasco e Corinthians até tem jogadores ali na pré-lista, enfim, jogadores que poderiam ser convocados, mas vão estar menos desfalcados para esse momento. E eu estava contra o Corinthians. Vou ser bem sincero para vocês, estava completamente contra o Corinthians, que não queria adiar o jogo. Pra mim era uma postura egoísta, sabe? Meio que não, tô nem aí, prefiro pegar o meu adversário desfalcado. Até entendo que numa mentalidade vencedora, onde você pensa no melhor ali pro seu clube, é melhor pegar o adversário enfraquecido sem seus principais jogadores que vão ter ido pra seleção, do que enfrentar o cara ali, enfim, né, com todos os jogadores possíveis. Então, eu estava contra o Corinthians e o Vasco nessas declarações por entender o seguinte: pô, os caras só estão fazendo toda essa gritaria, essa choradeira, só para pegar os caras mais desfalcados. Mas não é isso, meu irmão, porque a CBF aceitou uma mudança de uma forma ridícula. O Flamengo protocolou um pedido de mudança de data, o Corinthians se manifestou contra isso através de nota oficial, não queria saber de mudança de data, o Vasco também da mesma forma. E aí você fala, esperteza, malandragem desses clubes? Não. Reclamação deles não é choradeira, não é mimimi, é realmente uma reclamação com sentido. Faz sentido ter esse tipo de reclamação, porque o que a CBF concedeu pro Flamengo e pro Atlético Mineiro foi uma mudança de data que prejudica o Corinthians de verdade e o Vasco e suas pretensões no Campeonato Brasileiro também. Mas deixa eu te explicar melhor essa história. Quando vão acontecer os jogos da Copa do Brasil? Os confrontos estavam marcados, ao menos o primeiro, para acontecer no dia 2 de outubro, na quarta-feira. O Atlético ia receber o Vasco às 7h15 e o jogo entre Flamengo e Corinthians seria às 9h45. Aliás, esse primeiro jogo vai ser mesmo assim. Só que a CBF resolveu mudar o jogo de volta para não prejudicar o Flamengo e o Atlético Mineiro, que vão ter jogadores convocados,
pro final de semana. Só que ao invés de simplesmente cancelar o jogo, jogar mais pra frente, resolveu trazer a rodada do final de semana do Brasileirão, lá do dia 15, pois é, para do meio da semana, onde é prioridade do Corinthians o Campeonato Brasileiro, porque tá brigando contra o rebaixamento. Então prejudica demais o Corinthians. Aí você fala, ah, mas o Corinthians não vai ter jogadores convocados. Pois é, nesse ponto você pode ter até razão, mas o Corinthians tem como foco o Campeonato Brasileiro. O Corinthians teria mais tempo para descansar, para se preparar, porque o foco do Corinthians é Campeonato Brasileiro. E eu que estava reclamando, dizendo assim, pô, o Corinthians só tá querendo causar, só quer fazer barulho mesmo, entendo que definitivamente, nesse ponto, o Corinthians tem razão. Se o foco dele é Campeonato Brasileiro, por que ele vai jogar ali durante a semana? E se ele fosse colocar o time reserva, porque depois ele queria estar com o time mais descansado? Acho que a CBF erra na postura. E a mudança que a CBF fez foi feita de uma forma meio que, desculpa a palavra, meio porca, sabe? Foi assim, ó, o Corinthians nem foi notificado, segundo o próprio presidente, o Augusto Melo. O Pedrinho disse que eles disseram que não queriam uma alteração. Agora imagina, você tem um jogo que está marcado para uma data, e aí pelo pedido de uma das partes, que foi o Flamengo só, o Corinthians mudou a data do jogo. Pelo pedido do Atlético Mineiro, a CBF mudou a data do jogo, desconsiderando o que o Vasco e o Corinthians, que são partes interessadas nessa discussão, queriam. Simplesmente a CBF ignorou. E sabe o que é duro? O Pedrinho até gravou um vídeo dizendo que recebeu um ofício. Inclusive, se liga nesse vídeo. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, o Pedrinho fez essa reclamação, o Corinthians soltou uma nota oficial sobre o assunto, mas sabe o que é pior? O Augusto Melo disse que ele nem foi notificado com ofício pela CBF, que ele não recebeu nenhuma informação. O Fabinho Soldado estava ligando pro diretor da CBF, não o presidente, o diretor da CBF, e ele simplesmente desligou o telefone, não atendeu o Fabinho Soldado, que, poxa, não é que um amigo dele estava ligando para ele, a gente tá falando de um diretor do Corinthians, que é o cara que tem que ter esse tipo de ligação com a CBF para saber o que tá acontecendo, e o cara desligou o telefone, não quis atender o Fabinho Soldado. Cara, isso é horroroso, é ridículo. O presidente Edinaldo vai ter uma conversa hoje com o Augusto Melo, vai tentar convencer aí o presidente do Corinthians a aceitar essa mudança de data, porque inclusive essa mudança de data já foi divulgada, foi publicada, e os presidentes, o presidente do Corinthians, os diretores e inclusive os torcedores do Corinthians foram informados dessa mudança não por um protocolo oficial da CBF, mas sim pela televisão. Cara, isso é ridículo, tá?
E aí, se não bastasse toda essa situação que já deixa a torcida do Corinthians completamente revoltada, e o Corinthians teve uma postura muito dura, assim como o Vasco, de a gente não aceita a mudança, o Corinthians estuda junto com o seu departamento jurídico se quer entrar em campo, se houver essa mudança. Não jogar, seja pelo Brasileirão ou pela Copa do Brasil, o Corinthians estuda isso, vai ver se não vai ter nenhum tipo de punição pesada, porque o regulamento não permite alteração na data. E a CBF fez essa alteração. Então o Corinthians está estudando junto com o departamento jurídico, pode dar um BOzão no Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrentou o São Paulo nesse domingo e no clássico saiu derrotado depois de 2 expulsões. Muita reclamação do Fabinho Soldado, dos jogadores do Corinthians, até o Emiliano falou, né, que é auxiliar do Ramon Filho, e auxiliar do Ramon falou sobre o quanto o Corinthians está achando ruim dessa falta de critério da arbitragem, a torcida reclamando muito, achando que foi operada porque o Corinthians está batendo de frente com a CBF na questão das datas. E agora você imagina só, o Corinthians está na zona de rebaixamento, de repente o Corinthians percebe que, meu irmão, peraí, a gente tá falando daqui 2, 3 rodadas que vai ser esse jogo, certo? Do Campeonato Brasileiro ali, que a CBF mudou a data. Se o Corinthians perceber que tá numa situação ruim e bater o pé e falar não entro em campo, até pra causar mesmo, pô, de repente não entra em campo, mela o campeonato, pode acontecer um monte de coisa. Imagina o BO no Campeonato Brasileiro se o Corinthians se recusar a entrar em campo. E se tiver vivendo uma situação drástica no Campeonato Brasileiro, usar disso até um artifício, malandragem de política, diretoria mesmo, pra, enfim, falar, ó, não entrei em campo, então não vou ser rebaixado. Cara, muita confusão. Não acho que o Corinthians vai ser rebaixado, acho que tem um bom time, perdeu o clássico pro São Paulo, mas que foi um clássico realmente assim, cara, coisas inexplicáveis. Os jogadores vacilaram muito ali, tomando aqueles cartões vermelhos, tanto o Fagner, que pô, tomou o primeiro amarelo de bobeira, depois a gente teve ali o André Ramalho, que infantil, né, um cara experiente desse, dá uma cotovelada ali, hoje tem câmera pra todo lugar, tem VAR, tem que ser meio totó mesmo assim, sabe? Os torcedores do Corinthians estão reclamando que pô, o Caleri deu braçada e não tomou vermelho, o outro tomou cotovelada, enfim, aquela velha coisa do futebol que a gente tem reclamação, que o problema é que cada um só olha pro seu umbigo. E aí qual é o B.O? Quando você precisa resolver uma coisa mesmo, tá todo mundo desunido. Aí você, só seu problema, quando é o Corinthians que se dá mal, todo mundo dá risada. Depois é o São Paulo, todo mundo dá risada. Depois do Flamengo, todo mundo ri. E aí, cara, todo mundo vai ter seu dia de chorar, e isso é ridículo. É preciso juntar todo mundo pra resolver essas coisas, pra ser bom pra todo mundo, porque aí vai independer de reclamação de quem for. Ah, ó, não, tá aqui, ó, tá na lei, tá escrito, vamos combinar, não pode mudar a data. Olha, a arbitragem tá ruim pra todo mundo, vamos suspender o árbitro e tal. Não pode ser divertido, não pode ser engraçado quando o outro se dá mal, porque senão vai chegar o seu dia de chorar também. E aí o Corinthians, com toda essa situação, cara, isso pode dar um BO no futebol brasileiro, que a gente pode sim ver aí um campeonato que vai acabar melado. E se o Corinthians se recusar a entrar na Copa do Brasil? Já pensou nisso? Se o Corinthians se recusar a entrar no jogo do Campeonato Brasileiro? Cara, realmente daria um BO daqueles, motivo pra falar, seria notícia do mundo inteiro e de forma vergonhosa. Vamos ver o que o Edinaldo vai fazer, o que o Augusto Melo vai decidir. O problema é que a gente vê sempre os clubes cedendo pra uma CBF que é cada vez mais tendenciosa, tá? E aqui eu não tô querendo esculhambar ninguém do Flamengo não. Como eu disse, eu tava achando que era choradeira do Corinthians. Porque, pô, é só jogar e pronto, cara. Pra que vai querer jogar com os caras desfalcados? Mas hoje eu entendo a reclamação do Corinthians de dizer, pô, peraí, mas meu foco é o brasileiro. Eu não quero que tenha um brasileiro no meio de uma data FIFA. Ah, mas não tem ninguém convocado. Mas e o período de descanso? E se eles quiserem mais tempo pra treinar? Se entrar na Copa do Brasil com um time alternativo? Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, se dói no Chico, tem que doer no Francisco também. E eu acho que isso vai dar muito rolo ainda, principalmente se o Corinthians bater o pé. E como o Augusto Melo é um presente que tá fragilizado no Corinthians, apesar das recentes contratações e o bom mês de setembro que o Corinthians teve, eu acho que ele pode tomar um caminho mais duro aí de bater o pé e realmente enfrentar a CBF. Mas e você? O que acha de tudo isso? Quem tá certo? Quem tá errado? O que é que se deve fazer pra arrumar essa bagunça? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E ó, também não esquece do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo. Valeu e tchau, tchau.